Mas, Glaucia, muito obrigada por aceitar conversar comigo Ah, hoje, com o pessoal. Eu queria primeiro que você. Ai, é da Bela? da Bela é a Oh, não Fera. disse. Que gracinha. Hum, Eu queria que você desse uma introdução de você, para o uhum. pessoal saber um pouquinho mais sobre quem é a Glaucia Lemos. Uau! Teve um podcast que a pessoa falou assim: como é que foi sua trajetória até a Microsoft? Eu tive que falar por 15 minutos, né? Mas eu consegui introduzir. Mas quem é a Glaucia, né? A Glaucia é aquela pessoa que tá ali, né? Sempre ali perto da comunidade, especialmente aqui no Brasil e América Latina, embora meu time seja global, também tem que gerar conteúdos em inglês também. Atuo como Cloud Advocate em JavaScript, TypeScript e Node.js aqui na Microsoft. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? Tá fazendo um frio danado aqui no Rio de Janeiro. Nem sei quanto que tá a temperatura. Deixa eu ver. Eu acho que tá fazendo uns 17 graus. Que para vocês também é 19, tá fazendo 19. Ó, O sol saiu 19 um já pouquinho. tá. O sol saiu um pouquinho, já dá pra ir pra praia, já dá pra ir pra praia. Aí, mas assim, eu gero conteúdos, blog posts, faço podcast, participo de alguns podcasts, faço apresentações também, em alguns eventos, agora de maneira online ou híbrida, né? Que agora tá essa onda aqui no Brasil de fazer eventos híbridos, depois eu posso explicar um pouquinho mais o que seria isso. Enfim, depois eu posso estar contextualizando, entrando um pouco mais deep na questão do meu trabalho aqui dentro na área de DevRel, mas basicamente seria isso, né? Eu queria muito entender aí o que seria o Cloud Advocate, o que seria esse Uhum, DevRel, se puder contar um pouquinho mais uhum. pra gente. Antes de eu entrar na Microsoft, não sei se você conhece dois programas que tem dentro da Microsoft, que é o Microsoft Student Learning Ambassadors, que é um programa dedicado para estudantes, para quem está fazendo graduação, pós-graduação, que a Microsoft tem, né? Eu já fui uma MSP, que antigamente era Microsoft Student Partners, e antes desse programa eu já fui de um outro programa que é tempo dos ages, assim, dos séculos, porque as pessoas às vezes, ela é baixinha, pequenininha, mas eu tenho quase 35 anos. Então já participei daquele programa Students Business, que era Eu participei também. você participou? Cara, Student esse for é Business. muito antigo. E depois eu fui Microsoft MVP. Todos esses programas não quer dizer que essas pessoas que fazem parte desses programas são funcionários, porque muitas vezes as pessoas acabam confundindo, né? Eles são muito parecidos com outros programas que outras empresas têm, como, por exemplo, o Google Developers Express, também tem o da Oracle também, tem um específico para Java, enfim. São esses programinhas aí. Desculpa, gente, porque meu cachorro tá entrando. Tudo bem. Ele não me viu hoje. Aí ele tá aqui, ó. Ai, gente, não acredito. Ai, É que o lindo. Prince. Ai, que lindo, Tá Prince. terrível, tá terrível. Sim. Mas, retornando à questão, né, do Cloud Advocate, então, infelizmente, acaba que muitas pessoas acabam tendo um conceito muito errado em relação a Cloud Advocates, né? Tem gente que... Como é que eu poderia explicar sem afinetar outras empresas? Tem gente que, por exemplo, tem empresas que contratam pessoas, não vou dizer, tirar a palavra cloud, mas advocates, né? Uhum. Pra ser tipo um dev influencer no Twitter, no LinkedIn, no TikTok. Não que isso seja ruim. Por exemplo, o Scott Hanselman, ele tem um canal no TikTok que ele tem quase, não sei se ele tem 100 mil, 200 mil seguidores, por exemplo, né? O próprio produto do Visual Studio Code tem um canal no TikTok com quase 100 mil seguidores lá, né? São formas que a gente tenta de alcançar essas pessoas. Tanto que nós temos um slogan aqui dentro do time de Cloud Advocates, Uhum. vão aonde as pessoas desenvolvedoras estão, né? Então, a gente também tem um outro slogan, né? Sell last, learn first, né? Então, Hum. tipo, então, assim, a gente tem muito essa questão aqui dentro dessa org que a gente chama de C plus AI, né? Que é Cloud plus AI, né? Que é comandado pelo o conhecidíssimo Scott Guthrie, né? O carinha Uhum. da camisa Uhum. vermelha, né? Uhum. Mas, assim, infelizmente, as pessoas, eu quero ser advocate porque só vou trabalhar nas mídias sociais, eu vou ser a própria influencer do BBB, que vou conseguir alguns seguidores. Não, gente, o trabalho de advocate, por exemplo, é porque as minhas reuniões estão extremamente reduzidas, porque eu tô para entrar numa cirurgia, então tô passando por vários probleminhas de saúde que eu preciso fazer, né?
Mas assim, mas antes disso, era reunião todo santo dia, né? Então, Nossa. teve um dia, até minha mãe falou assim, né? Porque por mais que eu esteja aqui no Rio de Janeiro, mas acabo trabalhando num horário de Redmond, né? Ah, Então, as reuniões sempre começam, tipo, meio-dia aqui, né? Teve um dia que isso foi, assim, muito, muito forte para mim, né? Eu sentei aqui nessa cadeira meio-dia e só saí quase 6 ou 7 horas da noite em reuniões seguidas, entendeu? nossa senhora, Então, eu morri. assim, foi muitas reuniões. Teve uma semana, acho que eu até lembro, acho que foi quando tá próximo do build, esses eventos first party nossos, né? Que é o terror pra gente, né? Então a gente tem que estar criando Uhum, conteúdo. Porque, assim, aqueles conteúdos criados ali do build principalmente do Microsoft Ignite, somos nós que criamos, né? Tipo, as palestras, os repositórios, os PowerPoints, tudo, né? Por exemplo, algum produto que saiu novo relacionado ao nosso time, por exemplo, o Azure Static Web Apps, que é um produto novo, um serviço novo do Azure, né, que faz deployment de sites estáticos, né? Fomos nós aqui do meu time de JavaScript que criamos as documentações, todos os learning paths desse novo produto. Então, assim, não é somente engajar nas mídias sociais, mas também criar conteúdos. Cara, conteúdo escrito para mim me toma muito mais. Não sei se. Acho que para você deve ser a mesma coisa. Não sei se você tem o costume de criar conteúdos escritos, Amanda, mas eu acho muito mais simples criar vídeos, porque eu já tô uhum, acostumada a editar vídeo e tipo, vou editar, já sei aonde que vai ser sim. editar e tudo mais, onde vou botar os efeitinhos. E, cara, tipo, vídeo, se eu perder 1 hora é muito. Mas conteúdo escrito leva uns 3 ou 4 dias, porque eu tenho que Aham, pesquisar, tenho que analisar qual a linguagem usar, porque às vezes eu posso estar usando uma explicação muito difícil, que a pessoa, vou parar de ler por uhum, aqui que já tá ficando difícil demais. uhum, Então, não é somente estar engajado nas mídias sociais, mas principalmente engajar no sentido de gerar um valor para a comunidade e escutar a comunidade. Bom, assim, as minhas demos com certeza vão dar certo, né? Mas no dia a dia, será que para o usuário final, para o customer final, será que esse produto vai funcionar? Porque se não funcionar, é uma perda de 1 milhão, 2 milhões para esse uhum, cliente. Então, o Scott Guthrie, todo mês, ele pede um relatório de feedbacks. Então, não adianta de nada eu falar muito bem de um produto, mas o produto no dia a dia para aquela pessoa desenvolvedora não vai funcionar, né? Tipo, a cerejinha do bolo dentro da área de Cloud Vocacy é uhum, justamente captar, coletar feedbacks, né? Porque senão um produto ele só vai melhorar com as novas features ou escutando mesmo a comunidade. Então, o trabalho aqui é muito intenso, né? uhum, Não é somente engajar ali no Twitter, no TikTok, sabe? uhum, Também, uhum, mas principalmente, assim, um dos pontos altos aqui, nossa, por exemplo, se a gente passar um mês inteiro sem passar um PR ou uma inch ou um relatório de feedback de algum determinado produto pro Scott quase, não é possível que vocês passaram um mês aham, inteiro sem mandar um relatório ou melhorar uma documentação, ele vai ficar, uhum, o homem vai ficar, aí aquela camisa sim. vermelha vai transportar pra cara dele. Então, assim, por quê? Porque, gente, qualquer empresa, se você. Isso é ensinamento de vida. Se você quer melhorar tanto profissionalmente, pessoalmente, ou até mesmo abrir uma empresa, cara, é feedback. Feedback. Você Sim. nunca vai ser 100%. Até não é bom não ser 100%. Você sempre vai ter Uhum. algo para melhorar. Então, assim, eu acho assim uma coisa assim formidável, né? É. Até Então, porque você pode estar perfeito, perto do perfeito agora, mas as coisas mudam e aí você já não está mais, então você tem que voltar e melhorar, né? Amanda, alguém imaginaria que no mundo inteiro teríamos uma pandemia que arremetaria aquele tempo do passado, com o avanço tecnológico e científico que nós temos, que Uhum. atingiu a nível global e todo mundo usando máscara? No mundo Sim. inteiro. Você pode ir dentro de tribo amazônica, você vai ter gente usando máscara. Então, Uhum. assim, Uhum. o mundo muda, né? Então, assim, por exemplo, se até antes de 2019 a gente usava servidores locais, que a gente chama de os famosos on-premises, né?
hoje a gente está vivendo, assim, já se falava sobre a Revolução 4.0, mas agora tem que usar, de fato, pôr em prática a Revolução 4.0. O que Então, as seria a pessoas Revolução 4.0? seria a mudança de paradigma em relação às indústrias, né? Então, um dos grandes pilares da Revolução 4.0 é o uso da robótica, né? A inteligência artificial e a tecnologia, né? Você vê a tecnologia até no setor agropecuário, por exemplo. Aqui no Brasil é extremamente usado Muito. para definir, por exemplo, o clima. Por exemplo, a gente está com essa massa polar assim, terrível, né? Já até ouvi que vai atrapalhar muitas vendas de verduras, de legumes, mas eles conseguiram mapear por onde, né, queria passar essa massa e tentar prevenir o máximo possível da colheita. Provavelmente, com certeza, usaram tecnologia, né? Sim. As máquinas, por exemplo, para poder fazer a coleta das verduras, tecnologia, né? Então, tudo envolve tecnologia. Então, a gente já está vivendo essa revolução 4.0 tanto que faz parte, inclusive, um dos 3 grandes pilares da Microsoft, né? A questão de AI, de Artificial Intelligence, né? A questão de nuvem, né? E robótica, né? A gente vê bastante a questão de robótica. Mas isso vai acabar com muito... se vai acabar... Eu sempre penso assim, acaba, em parte, concordo, acaba com alguns setores, fecha alguns setores de trabalho, mas abre outras oportunidades, né? Por exemplo, até um tempo atrás, minha mãe só vivia pagando conta dentro de banco. Ela é aquela pessoa que ama entrar na fila de banco, Aí a sabe? fila do banco é para pagar os boletos. Exato. Aí, Nossa. menina, agora... não. Falei, e aí, mãe, vai no banco? Não, tem um aplicativo agora, eu vou pagar a conta pelo aplicativo. Não quero saber de outra vida. Então assim... muitas empresas que antes elas tinham um certo receio de colocar os seus serviços na nuvem estão se sentindo obrigadas a colocar na nuvem e estão vendo até os benefícios disso, né? Sim. Eu até brinco nas minhas palestras quando eu faço uma palestra de Node.js ligada com Azure Functions, eu falo que imagine, porque, por exemplo, todo domingo aqui no Brasil a gente tem um campeonato brasileiro, né? Não sei se você se lembra, que passa, inclusive, não sei se você tá sabendo, né? O Faustão vai sair da Rede Globo, babado, né? Sim, Tá sim. sabendo desse Nossa. babadão? Então, Sim, aí vai foi entrar pra o Band, né? agora vai pra... Ih, gente, babadão. Agora vai entrar o Luciano Huck e tal. Aí o pessoal agora... Imagina uma pessoa que tá em coma há 5 anos e acorda hoje. Aí liga a televisão. Ué, o que aconteceu? Pandemia, o pessoal usando máscara, Faustão da Band. Aí começa, né? O Luciano Huck, que era sábado, vai É pra domingo. apocalipse, gente. Pois é, o que aconteceu? Aí eu vi esse meme, você sabe, brasileiro são os reis do meme, né? Sim, e do marketing. Aí, né, voltando pro domingo, então imagina, né? Aí aquela pessoa que é da área de infra ou DevOps, por exemplo, que trabalha numa empresa que ainda tá naquela cultura de on-premises, né, por exemplo, aí tá ali vendo um jogo entre Flamengo e Corinthians, mas poderia ser também qualquer outro time, só tô pensando porque vai ter justamente esse jogo no final de semana. Aí, no meio da partida, tá ligadão ali, aí recebe o telefone, fulano, deu um problema aqui num produto nosso, vamos resolver, vamos lá pro local. Não, hoje você entra num portal, por exemplo, o Azure, e você pode escalonar ali mesmo, entendeu? Em segundos, você tem aplicativo do Azure que tu pode usar para escalonar. Então, assim, o mundo mudou, né? Então, por isso que a gente fala que a gente, de fato, agora tá mergulhando de fundo. A pandemia, nesse caso, é que sou uma pessoa super positiva, sabe, Amanda? Eu até falava assim, não, gente, a gente vai voltar a viajar em 2021, com certeza. Eu também achava isso. Mas assim, não aconteceu por enquanto. Mas eu falo, cara, não, gente, tenta enxergar a pandemia com algo positivo. Por exemplo, as empresas que antes pensavam que não ia dar certo trabalho remoto, tá todo mundo trabalhando remoto e tá dando super certo, né? Agora vai ser até estranho obrigarem a voltar pro office, né? Porque as pessoas e não tipo, vai ser uma forma, tipo, vai ser um fator decisivo, né, da pessoa escolher um trabalho. Você não tem home office, mas tem outra empresa que tentou para lá, né? Sim. Entendeu? Então, assim, o mundo mudou, então a gente precisa se adaptar, né? E uma delas é a Revolução 4.0. Não sei se você repara, todas as vezes que o mundo atravessa por uma guerra ou uma pós-doença, sempre tem uma mudança drástica no mundo. Mas para o lado positivo, por exemplo,
antes de começar e depois de terminar a Primeira Guerra Mundial, o que surgiu foi a Revolução Industrial, né? Uhum. Depois que concluiu a Segunda Guerra Mundial, devido, né, aquele problema dali, né, entre os dois países, né, no caso, né, Alemanha e Estados Unidos, e principalmente dentro da Alemanha por conta do racismo, né, as pessoas começarem a enxergar essa questão com olhar com um pouco mais de cuidado para não voltar àquela época, né? Aí por isso aí, não sei se você observou isso, mas depois da Segunda Guerra Mundial foi criada a Organização das Nações Unidas, justamente para não voltar para aquela época que nós vivemos, né? Então, assim, por mais que a gente esteja a gente não esteja vivendo um período de guerra, mas a gente está vivendo um período de uma doença que está afligindo o mundo. Então, com certeza, acho que o pós-pandemia, o que vai marcar o pós-pandemia é justamente essa questão da Revolução 4.0, né? Eu até indico para vocês, se vocês quiserem, eu posso estar passando para Amanda, depois dessa conversa, alguns links falando a respeito desse avanço. Teve um documentário recentemente, não sei se eu posso falar, da CNN, explicando direitinho, falando sobre isso, sabe? É bem interessante. E a gente tem que estar Legal. preparado para isso, tá? E podem se preparar que vai ter muitos links aqui na descrição, porque além desses links dessa Revolução 4.0, a Gloss também tem bastante coisa, bastante conteúdo, que até eu queria perguntar, como que é o seu dia a dia como Cloud Advocate? Como que é um dia, uma semana? Você falou que tem muitas reuniões, mas eu queria saber um pouco do seu dia a dia, até porque se alguém tem interesse em ser um Cloud Advocate, quais são as qualidades, né, que a pessoa tem que ter, que tornaria ela uma boa Cloud Advocate, ou boa? Cara, isso é uma pergunta até interessante, porque às vezes a pessoa pensa assim, poxa, para trabalhar na Microsoft eu preciso ser um ninja, um expert em code, eu tenho que estar ali, todo ali, sabe aquelas fotos que tem aquelas imagens de aquela pessoa com capuz assim, pô, vou codar que nem um maluco aqui, né? Não é bem isso, né? Eu acho que a Microsoft, por isso que eu me encanto, a cada dia que passa, eu fico, não é querendo se puxar saco de empresa, né? Mas é uma coisa que eu admiro demais aqui dentro da Microsoft, é que ela procura ver o que por exemplo, né? Chloe Codden, não sei se você já ouviu falar nessa menina. Ela é uma Senior Cloud Advocate que vive na área de Bay Area, lá em São Francisco. Cara, e ela era atriz da Broadway antes de entrar na Microsoft. Olha só. Aí ela fez um bootcamp que tem nos Estados Unidos, né? Esses bootcamps de 12 meses, né? Que, tipo, é comparado com uma super graduação, né? Que a pessoa nunca teve contato. Provavelmente, a Microsoft viu algo nela que muitas pessoas desenvolvedoras não têm, né? Que é aquela facilidade de comunicação, né? Soft skills. Olha como ela é importante agora. Porque tudo é em vídeo. Entendeu? Então, assim, e é interessante que ela tá num pilar aqui dentro do nosso time de Cloud Advocates, nós trabalhamos com 3 grandes pilares, né? Que é o Pro Dev, que é o Pro Developer, Startups e Academic. Então, ela tá justamente numa área de Academic, que tem que atingir esse público. Se você entrar hoje no canal da Twitch e até mesmo ver alguns eventos da Chloe, tu vai ver ela toda flu-flu, botando um unicórnio, essas coisas. Mas é uma característica justamente para atrair este público. Então, provavelmente, com certeza, eles viram esse ponto, até porque, assim, cara, o soft skills é difícil, é da pessoa, né? E a Microsoft, ela é muito engajada com essa questão de soft skills, porque você pode ser uma pessoa muito importante disso. Estou abrindo a porta aqui pro meu cachorro. Eu vou fechar a porta que não vai entrar. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa pode ser tão bem em hard skills, que a gente chama, né? Tipo, ser muito bom tecnicamente, mas ser um otário ou uma otária. Não querer ajudar a outra pessoa do time, né? Se achar. Então, às vezes é muito melhor você trabalhar com uma pessoa que é muito bem relacionada no seu time. E com o tempo você vai ensinando a pessoa, né? Ninguém sabe de tudo, né? Você pode, por exemplo, Amanda, ser sênior por 20 anos como engineer, mas se tu pegar um projeto em outro departamento aqui na Microsoft, você vai ser uma newbie, porque você não vai conhecer as regras de negócios, user cases, o produto, tudo mais. Mas vamos lá. Mas só para começar, tá? Aqui, para você ser um Cloud Advocate, primeiro, né? Você precisa ter um certo engajamento com pessoas em comunidade, né? Ter essa questão de saber falar bem com as pessoas, né? A gente evita entrar em algumas tretas
que acaba acontecendo, tem direto no Twitter, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, praticamente, o que eu tenho que fazer? Criar conteúdos técnicos. Por exemplo, aqui no meu time eu sou de JavaScript, Node.js, TypeScript, então tenho que linkar algum serviço do Azure com JavaScript. Por exemplo, recentemente eu escrevi um blog post sobre como usar um serviço cognitivo da Microsoft, que é o Face API, que é o de reconhecimento facial. Então, fiz uma demozinha de como você pode estar usando esse serviço cognitivo junto com o Node.js, por exemplo, né? Ou, por exemplo, criar palestras, né? É o que me demanda mais tempo. Participar de reuniões, por exemplo, não sei se com você também é a mesma coisa. Por exemplo, todas as terças eu tenho o meu one-on-one com o meu líder, por exemplo, né? E, cara, é uma reunião que eu amo tanto, porque é uma reunião diferenciada, gente. Reunião com o chefe tem que ser chata. Não. Aqui na Microsoft, não sei se acontece com você, tá, Amanda? Mas aqui, por exemplo, meu chefe pergunta de tudo. Como é que tá a sua saúde? Como é que tá a sua família? Cara, assim, é uma das reuniões que eu mais amo. Aí a gente também tem todas as segundas-feiras reunião com o time. Nós temos uma reunião específica só com o time do JavaScript, Node.js, TypeScript. Nós temos o V-Team, que é uma reunião a cada 15 meses, que, no caso, já engloba outras pessoas de outros serviços, de outros produtos. Coletas de feedbacks. Antes de lançar um produto, a gente pergunta, né, para ver o que seria, né, mais ou menos o termômetro. Geração de conteúdos, né, então pode ser conteúdos ligados a Azure ou não. Então, não necessariamente tem que estar todo momento linkar JavaScript no JS ou TypeScript com Azure. Por exemplo, eu tô com uma série de vídeos que eu tô falando sobre TypeScript. TypeScript não é somente a linguagem TypeScript, né? Mas faz parte do meu guarda-chuva aqui, né? De linguagens e serviços também, caso queira usar um TypeScript com algum outro serviço do Azure. Mas antigamente, pré-pandemia, como é que era a minha rotina, né? Era 20 dias trabalhando em casa e 10 dias viajando. Essa era a parte mais legal do trabalho. Teve um período, Amanda, que só em 2019, pré-pandemia, eu viajei 17 vezes. Olha só. Dentro do Brasil e fora do Brasil. A viagem mais longa minha durou 60 dias. Eu até falei, a viagem das Américas. Mas, assim, uma das partes mais legais são essas viagens, né? Porque não somente pelo fato de ficar viajando, porque chega uma hora que eu ficava cansado, tipo, eu vou ter que fazer uma outra viagem, né? Mas o que eu acho legal é que você começa a conhecer as pessoas, né? As necessidades delas, e você acaba entendendo um pouco mais a cultura local, né? Por exemplo, cara, na República Dominicana, especificamente Punta Cana, foi um lugar que eu comi um dos pudins mais gostosos da minha vida. Por exemplo, eu comi um pudim de pistache. Muito Nossa, gostoso. deve ser muito bom. Muito bom, muito bom. Infelizmente, por conta da pandemia, né, a gente está tendo que agora fazer os eventos de maneira online, né? Agora aqui no Brasil, que eles estão fazendo alguma coisa meio que híbrida, né? Tipo, quem vai palestrar ou participar vai para os estúdios, enquanto o público geral assiste, isso é o né? híbrido. Isso, é o híbrido. Isso a Microsoft já está fazendo, né? Ela fez com Build, né? Chamando as pessoas que apresentam para algumas pessoas, por exemplo, né? Para ir pro palco e tudo mais, e as pessoas que participam, né? De fato. Porque, por exemplo, o Ignite, em 2019, que foi a última edição que eu participei, que o mundo inteiro participou presencialmente, cara, é um espaço que cabe, Amanda, 25 mil pessoas. Muita gente, né? O Build, você já participou do Build? Só assisti online também, não, porque eu cheguei bem antes da pandemia, eu cheguei em dezembro de 2019. Não, então com certeza, quando voltar o presencial, tu vai ser convidada a participar do Build, porque tem os booths, né, de cada produto. Então, por exemplo, se você trabalha pro Bing Maps, um exemplo, vai ter que ter um boothzinho e você tem que ficar ali, né? Cara, o Build é sensacional. Pra pegar brinde é o melhor lugar. Adesivo direto. Eu adoro essas coisas. Eu até fiz um vídeo recentemente sobre as curiosidades de trabalhar numa Big Tech, e uma das coisas foi tanto o budget quanto os mimos, né? Que assim, olha o nível dos mimos, tipo... Isso. Cloud Advocate dá essas oportunidades, né? No meu caso aqui, eu fui contratada, né? Porque além de eu falar o português, eu falo inglês e falo espanhol, porque eu morei 1 ano na Argentina. Legal. Então, a gente precisa atingir não somente o público, eu, no caso, não posso somente atingir o público brasileiro, mas também o público latino-americano, né, que fala espanhol, né, até porque tem mais ou menos
32 países aqui em volta da gente que fala o espanhol, né? Tanto que, por exemplo, eu fui a Punta Cana fazer palestra em espanhol. Em espanhol. E no México, tudo em espanhol. Então, assim, ajuda bastante você saber falar idiomas, né? Isso é uma coisa que a Microsoft, ela de cara já pede. Não pede um nível fluente, né? Fluência, mas, tipo, uma comunicação mínima possível, ela pede. Porque isso é importante. Aí, por mais que você trabalhe no Brasil, mas, por exemplo, se a chefia lá de fora, você tem que falar um inglês, né? Pelo menos, né? Mas, assim, é uma área, assim, que te dá muita abrangência, você acaba conhecendo muitas pessoas de outros departamentos. Aqui na Microsoft, é muito importante você fazer essas connections, porque se Os qualquer coisa que network. acontecer... não, peraí, posso migrar de time ou algo do tipo, né? Mas, assim, basicamente o trabalho é esse, né? Mas era mais legal quando tinha viagem, era bem mais legal. Daqui a pouco eu volto. Mas eu acho muito interessante, porque é meio que um pouco o que era visto como dois extremos, que você tem que ser bem técnico, você tem que ver muita documentação, e tem que criar esses conteúdos mais técnicos, que aí vem aquela coisa que você falou, que você imagina o programador lá, né, codificando, mas você tem que ter esse outro lado também, esse lado com mais soft skills, esse lado que você vai chegar nas pessoas e vai se comunicar e tem que passar esse conteúdo que é super técnico de uma forma mais simples, ou, né, para devs, como eles podem usar e como eles podem incorporar aquela ferramenta. Então, isso é muito interessante e acaba quebrando um pouco também dos estereótipos que as pessoas têm, das pessoas mais técnicas na programação, né, o que é muito legal também. E eu queria que você falasse também um pouco dos seus cursos, porque parte do seu trabalho é criar esses conteúdos, né? E eu trabalho principalmente agora em TypeScript, e o seu curso está salvo nos meus favoritos já, porque às vezes voltar, né, para documentação, às vezes você faz uma coisa sempre do mesmo jeito, e aí tem até aquele grupo de JavaScript que eu aprendo algumas coisas, né? Sempre postam lá, não, porque enums em TypeScript não sei o que, não é bom. Então, eu gosto de ver essa documentação e voltar, né, para a raiz do negócio. E eu gosto que você posta esses conteúdos, posta esses cursos, e queria que você falasse um pouco mais, né, dos seus cursos e para quem eles são. Então, a gente aqui tá porque a gente tem métricas, né, como eu falei. E uma das principais métricas nossas aqui, né, é justamente trazer as pessoas desenvolvedoras para dentro do Microsoft Learning, porque eu não sei se você se lembra, antes de existir o Microsoft Learning, nós tínhamos o Microsoft Virtual Academy, né, que era só uma plataforma de vídeos, né, que ensinava coisas. Agora tudo está dentro do Microsoft Learning. Inclusive lá, Amanda, tem um Learning Path de mais ou menos 8 horas de TypeScript, tá? Tem um curso de TypeScript lá. Então, por exemplo, como tem esse curso de TypeScript dentro do Microsoft Learning, então o que a gente tem tentado estudar, né, para poder atrair pessoas? Infelizmente, a gente está vivendo um período, né, na vida, no mundo, né, em que as pessoas, elas, vamos ser sinceras, né, essa nova geração, né, ela tem um pouco certo de preguiça para ler. Então, por que não engajar essas pessoas através de vídeos? Então, por exemplo, quando sai uma nova Learning Path, como esse caso do TypeScript, a gente lança o Microsoft Learning, que foi criado pelo time do Academic, de Cloud Advocates do Academic, e em contrapartida a gente cria uma playlist que acaba linkando com essa Learning Path. E foi justamente o caso. O meu caso foi eu fui até um pouco além, né? Até porque a comunidade TypeScript aqui no Brasil, ela é bem extensiva, até porque o framework mais usado pelas empresas aqui no Brasil é o Angular, né? Isso é uma coisa que é bastante interessante de mencionar, Amanda. Por exemplo, nós aqui na área de Cloud Advocates, nós somos o time mais agnóstico da Microsoft. Então, nosso objetivo é justamente pegar esses mais agnósticos, aquelas pessoas que são haters da Microsoft. Tanto que assim que a gente entra no time, a gente recebe um Mac para trabalhar. Nossa. Justamente por isso, né? A gente não necessariamente só usa o Bing, a gente usa o Google Chrome também, né? Assim, procuramos ser os mais agnósticos possíveis, né? Legal, então, interessante essa perspectiva, né? E isso até diferencia um pouco porque, assim, tem MVPs que já chegaram perto de mim e me perguntaram, poxa, mas a mesma coisa que um Cloud Advocate faz,
a gente já faz, e de graça, os MVPs. De fato, concordo que sim. Mas os MVPs são muito focados no serviço Azure. Então, quanto menos a gente parecer Microsoft, melhor. Então, a gente é aquele que tenta pegar o público mais agnóstico, né? Como eu tenho um contato direto com o time do TypeScript, inclusive o time do TypeScript é o time mais agnóstico que existe, né? Ele parece até uma outra empresa dentro da Microsoft. É mesmo, olha, não sabia. Então, até porque o TypeScript ele pode ser usado. O time do TypeScript se comunica com o time do Google para poder. Porque, por exemplo, se lança uma nova versão do TypeScript, ele tem que andar junto com a nova versão do Angular. Então, tem que ter eles têm que ser super agnósticos. O outro time que é super agnóstico dentro da Microsoft é o GitHub também, que é uma outra empresa que vem. Mas voltando assim, tipo, aí eu perguntei, gente, olha, eu tô para montar uma ementa bem grande de um treinamento de TypeScript, porque é uma coisa que a comunidade me pede pra caramba aqui, já fiz até um poll, uma votação, perguntando, o pessoal super, não, faz esse conteúdo que não tem tanta gente explicando, quando tem é pago, é curso pago, né? Aí eles me indicaram um livro, que inclusive, depois eu vou te dar umas dicas, tá, Amanda? É o livro do Boris Cherny, que se chama Programming TypeScript. Inclusive, se você tiver acesso ao Media O'Reilly, que nós temos de graça, Sim. lá tem este livro, tá? E eu leio ele, e, cara, tipo, eu gosto demais de ler. Demais. Né? Embora a gente tem etapas de como a gente quer aprender. A gente primeiro aprende, quando a gente é mais júnior, né? A gente aprende muito com tutoriais em vídeo, aí depois que vai subindo um pouquinho mais, né? Agora eu sou intermediária, né? Então agora eu quero vídeo e leitura. Aí quando você chega para um nível mais avançado, não sei por quê, cara. Não, vídeo não. Documentação, livro. Aí, por último, vídeo. Mas assim, eu tô nessa fase, né, de ler muito, né, porque parece que você acaba agregando, mas e também me ajuda também a estudar um pouquinho mais o inglês, né, porque eu sinto que eu preciso melhorar bastante no inglês ainda. E esse livro é sensacional, né, e tipo, eu fui montando a ementa, né, de acordo, linkada também com a documentação oficial, que ela está sendo traduzida para o português, que a gente está tentando, ajudando a localizar a documentação TypeScript, com a ajuda da comunidade também. E eu vou criando esses vídeos, né? Só que como eu fiquei doente, né? Tive uma embolia pulmonar em março, depois tive Covid, agora talvez tenha. Aí tô adiantando, assim, vários vídeos. Por exemplo, hoje mesmo eu vou gravar 4 vídeos, com um take mesmo, aí depois eu faço uma ediçãozinha rapidinho, né? E eu vou botando ali no meu canal do YouTube, né? Mas assim, não é tão simples, né? Porque eu sou uma pessoa muito metódica, então se eu quiser criar um conteúdo, eu tenho que estudar aquele conteúdo, por mais que eu saiba, eu tenho que estudar aquele conteúdo, porque, tipo, às vezes a forma como eu tô explicando não pode ser tão, pode não soar tão simples para aquela pessoa que tá recebendo a mensagem, né, o receptor, né, a pessoa receptora, né, eu tô procurando usar o máximo possível gêneros neutros. Então, assim, é igual você preparar a aula, né, dizem, né, que é assim, né, primeiro você estuda, depois você faz um resumo daquilo que você entendeu, aí depois você transforma aquilo numa informação dentro de um slide, um blog post, no meu caso, uns slides para explicar, né, porque é por vídeo, e eu tento usar o máximo possível de recursos de imagens, né, por mais que eu esteja trabalhando num departamento que é meu papel criar conteúdos, mas engraçado, ele está dentro do escopo principal do slogan da empresa, que é ajudar pessoas a irem aonde elas querem. Não é que o Satya fala, achieve more, né? Então, assim, você mudar a vida das pessoas, cara, isso é uma coisa que não tem como pagar esse sentimento de você ver mudar a vida das pessoas, né? Então, eu gosto muito dessa parte. Tanto que eu falo assim, um dia, né, eu sair da Microsoft, eu quero ser professora de universidade, né? Porque são onde a gente começa, né, a ensinar as pessoas, né? A quererem ingressar na área de tecnologia, seja ela back-end, front-end, AI, ML, enfim, por aí vai, né? Mas, assim, é uma gratidão, assim, é uma sensação de, tipo, cara, eu tô fazendo... É um pontinho do i dentro de um livro cheio de palavras, né? Mas é uma diferença gigantesca que você já tá fazendo uma vida de uma pessoa que às vezes tá passando fome, passando dificuldades, né? Eu já passei antes de entrar
antes de trabalhar na área de tecnologia, já passei dificuldade, de passar fome, de ficar 4 dias sem ter comida dentro de casa. Então, eu sei das dores, né? Então, não é querendo dizer que eu sei, mas, assim, a gente... Cheguei no nível que eu tô e não fazer o mínimo de ajudar o próximo, cara... Uhum. Entendeu? Então é uma satisfação muito grande. Por isso que eu recomendo, né? Se você sabe um pouquinho, compartilhe. Ah, mas já Uhum. tem conteúdo disso? Não, mas sempre vai ter pessoas novas querendo Sim, aprender algo novo, entendeu? Então, assim, é importante. Até porque o CEO ajuda, né? Tipo, sim. se você. Tipo, ah, mas é conteúdo de for ou while, do while. Cara, é conteúdo básico. Cria! E Uhum. a melhor forma de você estudar também, entendeu? Então, É. assim, sempre engajo as pessoas nas minas palestras, as pessoas me perguntam sobre o assim, sobre a minha pessoa, eu sempre falo, cara, pega um WordPress da vida, cria um sitezinho no GitHub IO, né? Uhum. Começa a gerar conteúdos. Ah, mas será que precisa ser um conteúdo level 400? Não. Meu primeiro artigo na internet era explicando if else, do while, entendeu? E é um dos Olha, artigos mais lidos. Então, assim, é importante você ensinar essas coisas básicas, porque sempre vão ter pessoas novas ali que vão querer é. aprender, né? Queria fechar, Uhum, perguntar para você que dicas que você dá para quem quer se tornar um Cloud Advocate? uhum, Está ali na graduação, tem muita gente que até está no ensino médio que assiste bastante, que ainda está uhum, vendo quais são os caminhos que a computação dá, né? Eu acho que Cloud Advocate é uma coisa que, não só Cloud, né? Advocate no geral, uhum. é um caminho que não é muito explicado, não é muito falado enquanto você está na Não. graduação, né? Então eu acho que é muito importante, né, a gente ter falado sobre isso aqui. E eu queria saber que tipo de preparamento você precisa ter, ou que Uhum. caminhos você recomenda para as pessoas que querem se tornar advocates. É, é até interessante tu perguntar isso, porque a Microsoft ela é pioneira nessa questão de Developer Relations, né? Até porque antes de existir o Developer Relations, nós tínhamos uma área chamada DX, né? Que é o Developer Experience, ou o antigo Tech Evangelist. Tanto que a gente mudou essa palavra, evangelist, porque parece que você está evangelizando Ah, sim, algo, né? Parece que está querendo é mudar verdade. algo da cabeça da pessoa, né? A gente aí foi extinta essa área e depois veio a área de Developer Relations e Advocate, né? Advogar sobre algo, né? Mas a recomendação que eu dou, né? Criar uma comunidade saudável, né? Não tóxica. Eu acho Uhum, que começa daí. Como? Você pode criar uma comunidade dentro do Discord, dentro hum, de um grupo de um Telegram, ou até mesmo dentro de um grupo de Facebook. Ah, vamos criar um grupo de mulheres que queiram aprender .NET ou JavaScript. Já pode começar aí. Se você tornar líder de um grupo, você já vai começar a sentir as dores da comunidade, vai aprender a ouvir, a escutar as necessidades das pessoas. Aí já a questão de escrita, né? É importante você, de fato, já começar a escrever algum conteúdo técnico. É muito raro você ver um advocate que não gera conteúdo, vai uhum, gerar muitos conteúdos. Aí os conteúdos você pode desmistificar em forma de podcasts, vídeos, blog posts, uhum, até mesmo apresentações. Melhorar o seu vocabulário, porque você pode dar palestras desde a pessoas desenvolvedoras, mas até mesmo, por exemplo, aqui dentro da Microsoft, né, como já comentei, nós temos um grupo de advocates que são advocates de startups, então vai ter certos momentos que você vai ter que conversar com clientes. Então, imagine uhum, você fazendo uma palestra para uma diretoria do Nubank, por exemplo. uhum. Né? Então, você não vai usar o rolé, essas coisas, né? Então, assim, aprender um vocabulário, como tratar, né? Saber lidar com esse público também é importante. A questão de coletas de feedbacks. Cara, uma coisa que eu super. Assim, uma coisa que eu super recomendo, né? Participar de projetos open source, porque você acaba fazendo um Hum, networking incrível. Ah, mas participar de um projeto open source eu preciso ser desculpa a expressão, ser aquela pessoa, o F do código. uhum, Não. uhum, O ajudar o open source, por exemplo, no meu caso, eu entrei no mundo open source ajudando na tradução da documentação do React, por exemplo, né? Então você pode ajudar a fazer E como que tradução. você entra nesses projetos, assim, para... Cara, do React foi assim.
tava tendo um murmurinho que o pessoal tava querendo traduzir, né? O pessoal do React, que o React pertence ao Facebook, né? Então, tava tendo um murmurinho, vai ter um pessoal aí que vai começar a traduzir o React. Eu até falo que essas coisas, esses movimentos se enxergar muito no Twitter. Então, já peço para vocês usarem bastante o Twitter, cara. O Twitter o Twitter é onde você vai encontrar 99,9% dessas pessoas. O criador do React, o criador do Vue, o criador do TypeScript, o Andrew Ellsberg, vai estar postando muito mais no Twitter do que no LinkedIn, por exemplo. Aí estava tendo esse movimento, né, com o pessoal do React e estava precisando de uma pessoa que liderasse a tradução da documentação do React em português. Falei, cara, tradução sempre eu gostei de fazer, então vou participar disso. Mas, cara, a documentação deles é gigantesca, gigantesca. Eu falei, não, vou precisar de ajuda da comunidade. Aí eu comecei a chamar. A documentação do japonês estava 40% traduzida. Eu criei o grupo junto com César, que é um outro desenvolvedor aqui do Rio de Janeiro, mas não é da Microsoft, é de outra empresa, mas ele ajuda pra caramba projetos open source e faz movimentações também. Falei, César, vamos fechar esse ciclo aí em um mês, vamos traduzir essa documentação em um mês. Calça, mas espera aí, mas os japoneses já estão lá. Não, a gente consegue, nossa comunidade é forte. Aí engajei pra caramba, gente, vambora, vamos ajudar, vamos fazer review, que não sei o quê. Tinha dias que eu era responsável por fazer as reviews das traduções, né, porque não é só traduzir, tem que ter alguém que conserte, tipo, botar uma vírgula, uma pontuação, porque nessa língua, infelizmente não, né, ela tem muito essa questão de, se você botar uma vírgula no lugar errado, você pode ter uma interpretação diferente. Aí, cara, vinha cada pull request, tipo, teve um dia que eu fazia, tipo, aprovação de sei quantos pull requests por dia. Aí, Amanda, sem brincadeira, em um mês, nós ultrapassamos o japonês e traduzimos a documentação do React para o português em um mês e 13 dias, mais ou menos, com a ajuda da comunidade. Eu tenho essa issue, depois eu te passo. Eu tenho essa issue lá. Então, assim, cara, eu conheci muita gente. As pessoas começaram a me seguir no Twitter, eles começaram a fazer uma colaboração comigo. Conheci gente dentro do React também, do framework React. Então, assim, o ajudar a comunidade, ao ajudar o projeto open source é isso. Né? Não necessariamente encontrar bugs e reportar bugs, ou consertar um bug. Não, mas traduzir a documentação, né? Eu fiz até um estudo internamente aqui na Microsoft em questão de localização. Esse ponto, assim, concordo que a Microsoft precisa melhorar em muito, né? Ela pensa muito no inglês, né? Então, por exemplo, um curso de inglês, né? Eu fiz um cálculo, em média custa uns R$500, que é o que eu pago, né? E geralmente dura de 3 a 4 anos. Eu multipliquei isso por meses e anos, incluso a matrícula. No final desses 4 anos, a pessoa vai ter que gastar em torno de 30 a 40, de 40 a 50 mil reais. É o valor de um Etios, um Toyota. Então, hoje, no nosso país, que o salário mínimo gira em torno de 1.100, quem que vai poder pagar um curso de inglês por R$500? Não tem como, né? Então, localização de documentação é sensacional, né? Então, assim, um Cloud Advocate, uma pessoa que quer ser um advocate, ele tem que estar muito próximo das comunidades open source, né? E engajar pessoas a entrar neste mundo também, né? E se a empresa como Microsoft, Google, AWS, ou até mesmo Spotify, ele estava com umas vagas abertas para trabalhar em Estocolmo, para trabalhar como advocate, lá eles falam, precisa do inglês, porque às vezes você precisa dar palestras na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, o inglês, assim, se faz necessário nessa área, até porque você não vai ficar só fechado ali no seu país, né? Você vai ter que ser uma pessoa advocate global, né? E alguns engajamentos, né? Que agora a gente precisa estar se adaptando com a questão do TikTok, stories do Instagram, agora com shorts do YouTube. Então, assim, sempre tá por dentro, né, dessas novidades, porque são formas que as pessoas agora querem ver tudo em um minuto, né? Então, gerar conteúdos pequenininhos, concisos, que engajem a comunidade. Então, são essas dicas que eu dou. Realmente não tem um treinamento específico dentro da área da área de universidade. Tem um rapaz aqui no Brasil que ele está criando um pós-doutorado sobre Developer Relations. Inclusive, vou começar a ajudá-lo nesse quesito. E a Cintia, né, que a Cintia... porque eu tô me ensinando o nome da Cintia. Hoje, se eu tô na Microsoft, foi por conta da indicação dela, né? Que
faltando 20 dias de eu me mudar para a Austrália, que eu iria trabalhar lá em Olha Adelaide, só. eu recebi a proposta para trabalhar na Microsoft. Depois eu posso postar também um podcast contando somente minha trajetória de vida até a Sim, Microsoft. por favor. Ela e eu estamos tentando elaborar um treinamento de DevRel que vai ser a coisa assim, inédita para a nível Brasil, porque muita gente escuta sobre o DevRel, mas não sabe o que tem por detrás do DevRel, né? Tem a questão dos OKRs, KPIs, como você pode engajar comunidades por longo tempo, né? Como engajar essas comunidades, como trabalha também com a questão dos soft skills, com a comunicação interna e externa, com clientes, com comunidades, né? Tudo isso, né? Tem todo um parâmetro. E tem um livro que é uma bíblia, né? De DevRel, que depois também posso estar incluindo aqui, que eu indico, The Business Value of Developer Relations. Esse livro é a bíblia para entender o mundo do DevRel. E, assim, quem quiser se tornar um advocate, quiser marcar um horário comigo para conversar, para entender um pouquinho mais da área, podem me contactar lá pelo Twitter, que eu marco pelo Teams, né? E uns 30 minutinhos ali, uns 20 minutinhos para tentar exemplificar o que a pessoa precisa fazer para ser para estar dentro da área de advocate, né? Dentro de qualquer companhia, seja ela Microsoft, Google ou AWS, porque é aquilo que eu tô falando, nós somos um time bastante agnósticos, né? Temos que ser agnósticos. Trabalho na Microsoft, mas se eu puder usar alguma coisa, por exemplo, eu uso bastante coisa do Angular, do Google, ou do React, do Facebook. Sim, até porque você saber o que as outras pessoas estão fazendo, as outras empresas, os outros produtos estão fazendo, é uma forma também de você melhorar o produto da Microsoft mesmo, né? Exato. Você ficar só no seu ali, você nunca vai saber muito bem, Isso. ou você vai ser mais reativo, né? Assim, Isso. aquela empresa fez isso, então agora a gente vai começar a fazer. Um produto que para mim, tipo, isso eu posso dizer com todas as palavras, um serviço que, independente se você usa Google Cloud, ou AWS, ou qualquer outro serviço em seu Azure, mas, cara, não existe produto melhor do que o Azure DevOps. Esse, tipo, você pode ter um pipeline, um CI, um CD muito bonito, mas, claro, vai ter gente usando o Kafka, usando outros pipelines freeze, no caso, né? Mas o Azure DevOps, cara, assim, a integração com o IML, com o GitHub Actions, né? Então, assim, melhorou bastante, né? É importante você conhecer outros serviços também, não ficar fechado ao teu mundinho, né? Sim. Glaucia, muito obrigada por conversar comigo hoje. E eu vou colocar todos os links aqui na descrição. E vocês já viram que a Glaucia, ela é muito gente boa, gente. Ela tá sempre muito aberta. Façam as perguntas da descrição ou entrem em contato com ela lá no Twitter, que eu tenho certeza que ela vai adorar responder. Muito obrigada, Glaucia. Nada que isso. Quem quiser me seguir, eu vou estar deixando o meu link aqui do Linktree, que é um conjunto de links, né, de várias mídias sociais, mas principalmente eu tô mais no Twitter, no LinkedIn às vezes e no YouTube. Eu fazia live codes na Twitch, né? Mas como eu tô tendo problema de trombose, de ficar sentada há muito tempo, eu tô para fazer cirurgia, então provavelmente eu vou voltar com toda a força com live code somente em novembro, talvez em dezembro. Ou talvez só ano que vem, em janeiro, né? Mais certo. Porque também voltar em dezembro ninguém vai querer assistir, só quer ver seriados de final de ano. Exatamente.